Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Voltei aqui com mais uma aula de língua portuguesa para você que está estudando para prestar alguma prova de concurso público, vestibular ou Enem. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. E nesta aula eu vou falar sobre uma palavrinha que aparece muito nas provas de concursos públicos e que você também deve saber utilizar para escrever a sua redação. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, clica aí e já se inscreva. Deixe também o seu like porque isso me ajuda muito. E ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. A palavra mesmo possui várias funções ou aplicações na língua portuguesa. E daqui a pouquinho eu vou falar sobre cada uma delas. Mas eu quero começar essa aula falando sobre um uso bastante comum e bastante equivocado desta palavra. E justamente por ser bastante comum, nós acabamos por acreditar que está correto. E o resultado disso é que nós acabamos errando nas provas de concursos públicos e eu percebo esse erro muito comum nas redações dos meus alunos. A gramática da língua portuguesa diz que a palavra mesmo, ela não é um elemento de coesão. Desta forma, ela não pode retomar um termo que já foi dito antes. E é justamente aqui que mora o nosso equívoco. Um exemplo bastante comum são aquelas plaquinhas de aviso existentes nos elevadores. Existe uma lei que determina a fixação dessa placa e nela está escrito assim: antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar. Observe que aí eles utilizam essa palavra mesmo para retomar o termo que foi dito antes, a palavra elevador. E, portanto, essa placa, em que pese seja por ordem de lei, no que se refere à gramática, ela está equivocada, porque essa palavra jamais poderia ter sido usada para retomar um termo que foi dito antes. Eu vou te dar mais um exemplo. Veja só. O ladrão foi detido porque o mesmo foi condenado. Perceba que aqui, novamente, a palavra mesmo está retomando um termo que foi dito antes. Nesse caso, a palavra ladrão. Aqui também o uso dessa palavra está equivocado, está errado, porque está retomando algo que foi dito antes e a gramática diz que isso não pode acontecer. Eu vou corrigir essa oração com vocês para vocês perceberem como deve ser organizada essa estrutura. Veja só. O ladrão foi detido porque ele foi condenado. Ou o ladrão foi detido porque foi condenado. Essas duas últimas construções estão corretas. Agora, o que não pode é usar a palavra mesmo para se referir a algo que já foi dito antes. Então, assim como eu disse, as plaquinhas dos elevadores estão erradas, conforme a gramática. Pronto, já falei para vocês como nós não devemos usar a palavra mesmo. Agora eu vou explicar para vocês como nós devemos utilizar, ou seja, quais as funções, quais as aplicações dessa palavra na língua portuguesa. E a primeira função é a função de pronome demonstrativo, também conhecido como
partícula de reforço. Nesse caso, a palavra mesmo pode ser substituída pela palavra próprio. Ele mesmo elaborou o trabalho. Ele próprio elaborou o trabalho. Lembrando que, como pronome, essa palavra é variável, então deve concordar com o termo a que se refere. Se fosse no gênero feminino, ela mesma elaborou o trabalho. Se fosse no plural, eles mesmos elaboraram o trabalho. A segunda função ou a segunda aplicação dessa palavra é a de advérbio de afirmação. Nesse caso, você pode substituir pela palavra realmente. Eles fizeram mesmo o trabalho. Eles fizeram realmente o trabalho. Nesse caso, o advérbio é uma palavra invariável. E a terceira função dessa palavra é a função de substantivo. Nesse caso, pode ser substituída por coisa igual. A menina é tão teimosa que falar com ela é o mesmo que falar com as paredes. Ou seja, falar com ela é coisa igual que falar com as paredes. E a quarta função é a função de partícula expletiva, que tem a função de reforçar um advérbio de tempo ou um advérbio de lugar. Hoje mesmo vou estudar o projeto. Nesse caso, está reforçando um advérbio de tempo, a palavra hoje. É aqui mesmo o restaurante escolhido. Nesse caso, está reforçando um advérbio de lugar, a palavra aqui. E a quinta função é a função de locução concessiva. Lembrando que as palavras concessivas, elas trazem uma ideia de negação. E nesse caso, pode ser substituída pela palavra embora. Mesmo triste, não desistirei de estudar. Embora triste, não desistirei de estudar. E a sexta função são as expressões dar no mesmo ou dar na mesma. Comparecer à reunião ou não, dar na mesma. Agora que vocês conheceram como não utilizar a palavra mesmo e quais são as formas corretas ou as funções dessa palavra, vamos para um teste para você verificar se realmente entendeu. Assinale a alternativa em que se identifica, com correção e respectivamente, o sentido que as expressões destacadas têm nas passagens. Depois, ele olha melhor e vê se não é outro, é ele mesmo. É inadmissível que alguém lhe diga: você tem 40 anos, assim na sua cara, mesmo que quem diga seja sua própria cara. Você tem aí as 5 alternativas. Eu vou te dar um tempinho para você analisar e escolher a alternativa correta. Se não for suficiente, pause o vídeo. Vamos analisar então a primeira ocorrência da palavra mesmo. É ele mesmo. Observe, aqui você pode substituir essa palavra pela palavra próprio. É ele próprio. Portanto, a função dela aqui é a função de um pronome demonstrativo ou partícula de reforço. E a segunda ocorrência, mesmo que quem diga seja sua própria cara.
Observe que aqui, essa expressão mesmo que traz uma ideia de concessão, ou seja, uma ideia que de certa forma é negativa. Portanto, ela tem a função de uma locução concessiva e pode ser substituída pela palavra embora. Embora quem diga seja sua própria cara. E aí, acertou a questão? Deixa aí nos comentários. Essa foi a nossa aula de hoje sobre a palavrinha mesmo. Ensinei aqui como não utilizar. Ensinei também quais são as formas corretas de utilizar essa palavrinha. Espero que você tenha aprendido e que você tenha gostado. Se ficou com alguma dúvida, comente aí. Comente também a sua sugestão para as próximas aulas. E lembre-se, como disse Vince Lombardi, ganhar não é tudo, mas querer ganhar é. Se você está estudando, é porque você tem algum objetivo. E querer com persistência, com garra, com fé, é o caminho certo para alcançar o que se deseja. Sucesso para você e até a próxima aula!